Pensa só na seguinte situação. Fica doente e, além de toda a preocupação com a saúde, ainda tem aquela pulga atrás da orelha sobre o salário no fim do mês. Pois é. No Reino Unido, a rede de segurança para esses casos, o chamado Statutory Sick Pay, está prestes a passar pela maior reforma em décadas. A partir de 2026, as regras do jogo mudam. E mudam bastante. Vamos entender juntos o que isso significa na prática para milhões de pessoas. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Quando alguém simplesmente não consegue trabalhar por uma questão de saúde, como é que as contas são pagas? É exatamente para isso que existe a ideia de uma rede de segurança financeira. E o auxílio-doença deveria ser, claro, a base de tudo isso. Então, vamos começar do começo. Antes da gente mergulhar de cabeça nas mudanças, a gente precisa ter certeza de que todo mundo está na mesma página sobre a peça central desse quebra-cabeça. Afinal, o que é exatamente o Statutory Sick Pay? E talvez mais importante, quem paga essa conta? E olha, aqui já vem a primeira grande surpresa para muita gente. O SSP não é um benefício que vem do governo, não. Ele é um pagamento obrigatório que sai direto do bolso do empregador. Pensa nele como se fosse o piso salarial mínimo que a lei garante para quem precisa se afastar por doença. Bom, para a gente entender o tamanho do impacto que vem por aí, a gente precisa primeiro olhar para a foto atual. Como o sistema funciona hoje, antes de toda essa revolução. Vamos dar uma olhada nas regras que definem quem recebe, quanto recebe e principalmente a partir de quando. O sistema de hoje se apoia em 4 pilares. Primeiro, o valor é fixo, 118 libras e 75 por semana, não importa o seu salário. Segundo, e esse é um ponto crucial, a pessoa precisa ganhar pelo menos 125 libras por semana para ter direito. Terceiro, o pagamento não começa logo de cara, tem um período de espera. E por último, tem um limite de duração de até 28 semanas. Cada um desses pontos acaba criando barreiras, e são essas barreiras que as novas reformas querem derrubar. Vamos focar um pouquinho nesse número, 125 libras. Esse valor é a chave de tudo no sistema atual. Se uma pessoa ganha um único centavo a menos que isso por semana, ela simplesmente não tem direito a nada. Isso cria um verdadeiro abismo que deixa de fora um monte de gente que trabalha em tempo parcial ou com contratos de horas variáveis. A outra grande barreira é o tempo. Mesmo para quem se qualifica, os 3 primeiros dias de afastamento não são pagos. São os tais dias de carência. Agora, imagina para quem fica doente por pouco tempo. Isso pode significar não receber ajuda nenhuma. É um aperto e tanto no orçamento de muitas famílias. Mas olha só, todo esse sistema que a gente acabou de descrever, ele já tem data de validade. A partir de abril de 2026, uma reforma gigantesca entra em cena e ela foi desenhada justamente para consertar essas falhas que a gente viu. As mudanças são profundas e vão basicamente reescrever as regras do jogo sobre quem tem direito ao auxílio-doença. E a reforma vai direto no coração dos 2 maiores problemas. Aquele limite mínimo de ganhos de 125 libras some. E aqueles 3 dias de espera sem pagamento também são eliminados. Na prática, isso quer dizer que a porta se abre para muito mais gente e o suporte financeiro vai começar a valer desde o primeiro dia de afastamento. É, sem dúvida, uma mudança da água para o vinho. Então, para resumir a ópera, o limite de ganhos deixa de existir e o período de carência é removido. Mas, claro, abolir o limite de ganhos cria uma nova questão: como é que se calcula o valor para quem ganha muito pouco? E para resolver isso, foi criado um sistema de cálculo novinho em folha que a gente vai ver agora. Ok, a gente já viu a lei no papel, mas e na vida real? O que isso realmente significa? Quem são as pessoas que de uma hora para outra vão sentir que seus direitos mudaram, e mudaram para melhor? Olha, os grandes ganhadores aqui são exatamente a turma que o sistema antigo deixava para trás. A gente está falando dos trabalhadores de tempo parcial, das pessoas com contratos de horas flexíveis ou instáveis, e basicamente todo mundo que vivia preso abaixo daquela antiga linha de corte de 125 libras por semana. No fundo, a filosofia por trás dessa reforma é bem simples: tornar o sistema mais justo. A meta é esticar essa rede de segurança para que ela cubra de verdade mais trabalhadores, em vez de ter aqueles buracos que acabavam deixando as pessoas mais vulneráveis caírem. E agora, vamos entender rapidinho o novo cálculo. Para aquelas pessoas que antes não se qualificavam, o pagamento vai funcionar de um jeito diferente. O valor vai ser o menor entre 2 opções: ou 80% do salário semanal normal da pessoa, ou a taxa padrão do SSP. Isso garante que o pagamento seja proporcional ao que a pessoa ganha, mas sem nunca passar do teto padrão. Uma mudança desse tamanho, claro, não acontece da noite para o dia. Exige preparação de todo mundo.
Então, seja do lado da empresa, que precisa ajustar seus sistemas, ou do lado do funcionário, que precisa conhecer seus novos direitos, vamos ver o que todo mundo precisa ficar de olho. Para os empregadores, o recado é claro: a hora de agir é agora. É super importante já começar a atualizar os sistemas de folha de pagamento, revisar as políticas internas da empresa para refletir as novas regras e, claro, manter todos os registros de ausências bem certinhos para evitar qualquer dor de cabeça no futuro. Já para os funcionários, as notícias são, na maioria, excelentes. A mensagem principal é que a elegibilidade vai ser muito mais ampla e o pagamento vai começar imediatamente. Mas vale lembrar de um detalhe importante: o SSP continua valendo só para os dias em que a pessoa deveria, de fato, estar trabalhando. E para não deixar nenhuma dúvida sobre a intenção por trás de tudo isso, a própria justificativa da lei reforça o que a gente está vendo aqui. A palavra-chave é inclusivo. O objetivo, declarado com todas as letras, é garantir que a rede de segurança finalmente cumpra sua promessa para uma fatia muito maior da força de trabalho. E com isso, a gente encerra a nossa análise. As reformas de 2026 são, sem dúvida, um passo gigantesco para tornar o auxílio-doença mais inclusivo e mais justo. Mas isso deixa a gente com uma pergunta importante no ar para refletir. Mesmo com muito mais gente tendo acesso ao benefício, será que o valor pago por semana é de fato suficiente para cobrir os custos de vida de alguém que precisa parar de trabalhar por doença? Essa é uma questão que, com certeza, ainda vai dar muito o que falar.